Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Professora Carolina Arantes. Se você não conhece aqui esse canal, ele é dedicado à produção de conteúdo aí dentro das temáticas ambientais. Então, para você que está estudando para concurso, para você que trabalha nessa área, para você que está fazendo faculdade ou está na escola aprendendo alguma coisa nessa área, para você que é só curioso nesse tema, enfim, esse canal aqui é dedicado a produzir conteúdo para que você então se intere desses assuntos das temáticas ambientais. Eu sou a professora Carolina Arantes e produzo esses conteúdos aqui para vocês. Então eu já te peço agora, antes da gente começar a nossa aula de hoje, para você deixar o like nesse vídeo e em outros vídeos que você assistir, para você se inscrever no canal e poder acompanhar aí todos os outros conteúdos que vierem na sequência, tá? E compartilhe esse vídeo com quem você acha aí que possa se interessar do assunto, beleza? É chato, mas é importante para a gente continuar produzindo esses conteúdos e fazer com que eles cheguem na maior parte de pessoas interessadas, tá? Bom, a gente começou aqui uma série de conteúdos relacionados com o tema hidrologia, tá? A gente já teve aí uma sequência de aulas e agora a gente vai entrar, então, na última fase que nós vamos estudar aqui especificamente do ciclo hidrológico, para depois a gente entrar em outros temas dentro de hidrologia, beleza? Então, se você não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro que você volte, assista essas aulas anteriores, para que você então consiga entender, acompanhar um pouquinho melhor, tá? São aulas sequenciais, então é importante que você acompanhe isso daí. Tem uma playlist aqui no canal com o título Hidrologia, com todas essas aulas aí, então, na ordem cronológica que elas foram produzidas, tá bom? Então, vamos lá, a aula de hoje a gente vai falar sobre a fase do escoamento. Como eu já te disse nas aulas anteriores, você vai cansar de ver essa figurinha aqui, né? Essa imagem, ela resume, então, aí todas as fases do ciclo hidrológico. E aí a gente sempre, antes de iniciar uma aula aqui, dá uma revisada nela. Então, o ciclo hidrológico é o processo de movimentação da água da atmosfera para a superfície da Terra e da superfície da Terra para a atmosfera, tá? Como que isso acontece? Bom, esse movimento, né, da água aqui, ele é impulsionado principalmente pela radiação solar. A radiação solar, quando incide aqui em massas de água, como por exemplo os oceanos, as águas superficiais, né, as águas continentais, a água que está aqui no solo, a água que está nos seres vivos, enfim. Quando entra em contato com essa radiação solar, essa radiação produz calor e esse calor ele impulsiona, ele faz com que a água saia do estado líquido para o estado de vapor e vá para a atmosfera, tá? Ao que a gente chama aqui então de processo de evaporação ou evapotranspiração, porque a gente precisa considerar ali então a transpiração que ocorre nas plantas, tá bom? Então, aqui na atmosfera, essa água agora em estado de vapor, ela se movimenta. Se movimenta por conta da rotação da Terra, se movimenta por causa de outros fatores climáticos, tá? Mas o fato é que ela se movimenta. E à medida que ela se movimenta aqui, então, né, a tendência é que ela vá subir na atmosfera. Por quê? Porque ela está mais quente do que essa que estava aqui em cima. Então, elas trocam de lugar na atmosfera. E quando ela sobe, o que acontece com ela? Ela perde temperatura. Lembra que a gente viu lá que quando uma massa de ar perde temperatura, ela perde também a capacidade de conter? Isso mesmo, vapor d'água. Então, todo esse vapor d'água que estava ali dentro dessa massa de ar, enquanto ela estava quente, começa a não caber dentro dessa massa de ar quando ela se resfria, tá? E aí, então, essa água vai se transformando para o estado líquido aqui dentro da nuvem, formando pequenas gotículas. Essas gotas vão aumentando de tamanho até elas chegarem aqui em um ponto que elas não conseguem ficar na atmosfera, elas sofrem a ação da gravidade e aí ocorre o que a gente chama de precipitação, tá? Pode ser líquida e pode ser sólida. A água que precipita para
superfície da Terra, ela pode passar por um processo de interceptação. Lembra lá que a gente estudou? A interceptação é a água que fica retida, que fica contida em uma determinada superfície e talvez ela nem chegue ao solo, tá? Nem chegue à superfície do solo. Bom, a água que não ficou interceptada, ela chega lá no solo e quando ela chega no solo, ela começa a percolar, outra fase que a gente viu. Foi a última fase do ciclo hidrológico que a gente viu, que é a fase de infiltração, tá? É esse movimento da água dentro das camadas do solo. Quando esse solo aqui fica saturado, então, o que vai acontecer? A água vai passar a escoar superficial e subsuperficialmente, que é justamente a fase do ciclo que a gente vai estudar agora, a fase de escoamento, beleza? Bom, vamos lá então. Escoamento superficial, gente, é uma forma, né, de movimentação da água, só que aqui nessa imagem, eu preciso que vocês entendam que a gente tem várias possibilidades de movimentação, tá? Então, óbvio, a água não vai se movimentar de uma forma só, nem em um local só. E são essas diferenciações que eu preciso que você entenda aqui agora, tá? Então, vamos voltar aqui para a imagem. A gente tem aqui 3 formas principais de escoamento, tá bom? O escoamento superficial, que é o mais comum, né? É o visível, é o que tá logo acima da superfície aqui. Então, ele vai escoar aqui acima da superfície, tá? A gente tem o escoamento, que também é chamado de subsuperficial. Vou pôr ele de roxo aqui, ó. Ou hipodérmico. Qual que é a diferença, professora? Tá vendo que ele tá escoando aqui, ó, nas primeiras camadinhas do solo, tá? Então, eu tenho a superfície do solo e logo aqui eu tenho as primeiras camadas do solo. E neste local posso ter movimentação de água, tá? Através do escoamento subsuperficial. E a gente tem também um outro escoamento, que tá mostrado aqui para vocês, que é o escoamento subterrâneo ou de base ou básico, tá? Esse escoamento, gente, ele vai acontecer lá no lençol freático ou no aquífero, tá bom? É o tipo de escoamento que a gente tem da água que está armazenada no subsolo, tá bom? Então, esses são os 3 tipos de escoamento que a gente tem. Aí eu quero que você observe aqui, então, ó, esse rio, esse curso d'água aqui, tá? E aí, conta aqui comigo, quais que são as formas desse curso d'água receber água, tá? Primeiro, é pela precipitação, beleza, se chover aqui em cima, ele vai receber água diretamente pela precipitação, certo? Mas e se não chove exatamente em cima desse curso d'água? Se chove nessas outras áreas para cá, qual é a forma que essa água tem de alcançar, de fazer o aporte para o curso d'água? A forma que a gente vai ter são os escoamentos, tá? De forma mais direta, os escoamentos superficiais e subsuperficiais. De forma mais lenta e indireta, o escoamento subterrâneo ou básico, beleza? Tá, vem aqui comigo, ó. Aqui eu tô te mostrando os 3 tipos de escoamento que a gente falou ali naquele slide anterior. Então, a gente tem o escoamento superficial e o escoamento subsuperficial, que a gente chama de deflúvio direto. Lembra que eu te falei? A água que cai ali, então, naquela superfície, ela atinge o curso da água de forma mais rápida e é basicamente aqui a água oriunda de precipitação. O que eu quero dizer com isso? Choveu, o solo ficou saturado, essa água escoa, tá? Então, a água vem ali, ela é proveniente da precipitação, tá bom? Quando a gente fala do escoamento subterrâneo, né, a gente pode chamar aqui também de escoamento de base. Essa água, ela atinge ali, né, o curso da água de forma muito lenta e uniforme, tá? A gente não tem essa diferenciação tão grande entre o momento pós-chuva, né, o momento da chuva e o momento sem precipitação, tá? Então, isso é de forma lenta e de forma uniforme. Uma quantidade ali, uma vazão que praticamente não varia ao longo do tempo. E depende sim das precipitações para a gente ter a recarga daquele lençol freático, mas ele consegue manter aqui um fluxo laminar mesmo sem precipitação. Professora, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que esse escoamento de base, ele é o tal do escoamento que é responsável por manter um rio perene, um curso d'água perene. Ou seja, manter esse curso d'água com água o tempo todo, tá? Olha aqui comigo aqui, ó. Vamos fazer um esquema aqui para você entender. A gente tem aqui, então, um curso d'água, tá? E aqui eu vou ter o mesmo curso d'água. Opa, ficou meio que um passarinho, né? Não é um passarinho, a gente quer ali uma calha. Ó. Tá? Beleza, é o mesmo curso d'água, pode não parecer, mas é, tá? E aí a gente tem aqui, ó, água e a gente tem aqui água, tá bom? Aqui é a estação chuvosa e aqui é a estação seca. Fica muito tempo sem chover, tá? Então aqui precipita, a água cai direto no curso d'água, precipita, eu tenho o escoamento superficial e subsuperficial, e eu tenho aqui, ó, vou fazer uma linhazinha aqui para vocês de amarelo, tá? O que é essa linha de amarelo, professora? É justamente o lençol freático. Então, em determinados pontos, esse lençol freático, ele consegue abastecer esse curso d'água aqui na estação chuvosa, tá? Bom, o que acontece na seca? Primeiro que eu não tenho precipitação, então não tem água caindo aqui no curso d'água, nem aqui, tá? Então, a gente não tem esse aporte de água. Mas, o que acontece? Eu posso ter um rebaixamento aqui do lençol freático, mas ele mantém em algum ponto aqui o contato com esse curso d'água. E é isso que faz, então, com que esse curso d'água tenha água, então, mesmo nos períodos de seca, tá? Ele mantém a sua vazão. Por quê? Por conta desse escoamento de base, por conta desse escoamento subterrâneo, tá? Quais são os fatores que influenciam aqui, então, o escoamento superficial? A gente tem intensidade da precipitação, duração da precipitação e a presença ou não de precipitações anteriores. Isso aqui são os fatores climáticos, tá? O que eu quero dizer com isso aqui para você? Eu quero dizer o seguinte, olha, se eu tenho uma chuva de alta intensidade, o que é intensidade? Lembra lá comigo, a gente viu isso em precipitação. Intensidade é a relação que eu tenho entre o volume de água, que é precipitado, e o tempo, tá? Então, uma chuva muito intensa quer dizer que cai um volume muito grande de água num período, num espaço de tempo muito curto, tá? Se cai um volume muito grande de água num espaço curto de tempo, primeiro que isso já compromete a infiltração, que a gente estudou na aula passada. Então, o processo de infiltração, ele acaba sendo dificultado, tá? Se a infiltração fica dificultada, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, uma grande quantidade de água sendo escoada na superfície, tá? Não infiltra, ela escoa, beleza? Ótimo. Mesma coisa a duração da precipitação. Quanto maior é o tempo de uma precipitação, quanto mais tempo fica chovendo ali, maior é o volume de água que eu estou aportando, que eu estou colocando naquele sistema. Uma hora o solo vai ficar saturado e a gente vai gerar, então, escoamento. Quer dizer, chuvas muito longas tendem a gerar um maior escoamento, tá? E a presença ou não de precipitação anteriores. Se eu tive uma precipitação ontem, esse solo está saturado e ele vai ter uma capacidade de infiltração menor. Se ele tem uma capacidade de infiltração menor, o volume que eu for escoar agora vai ser maior, beleza? Então, a gente tem essa relação aí entre intensidade de precipitação, duração de precipitação e a presença de precipitação anteriores, tá bom? Agora vamos falar dos fatores fisiográficos. Professora, pelo amor de Deus, o que é fator fisiográfico? Gente, fisiográfico tem a ver com a forma, tá? E aí aqui a gente sempre vai tratar em hidrologia, o jeito mais fácil da gente falar em termos de bacia hidrográfica. Então é a forma, são as características físicas que uma bacia pode ter que vão influenciar ou não ali no escoamento, tá? Então vamos lá.
A gente tem a área da bacia influenciando, a forma da bacia, a permeabilidade do solo, né? Tem a ver com o tipo de solo. A topografia, né? Que aí vem a declividade, a presença de depressões e a sinuosidade do curso d'água. Tudo isso influencia. Vamos agora ver como cada uma influencia então, tá? Bora lá. Veja aqui comigo. Deixa eu mudar a cor da caneta. Vermelha que eu quero. Vermelha. Bom, bora lá. Área da bacia. A área da bacia, gente, nada mais é do que a área, tá? O tamanho que essa bacia tem. Se eu tenho uma bacia deste tamanho e se eu tenho uma bacia deste tamanho, por uma simples questão de área, vai precipitar mais água aqui na bacia B do que na bacia A, tá? Então, se eu tenho mais água sendo precipitada na bacia B, o escoamento superficial também vai ser maior na bacia B, tá bom? Bom, aí a gente tem aqui a forma da bacia. O que é forma da bacia, professora? É isso mesmo, é o formatinho que ela tem, tá? E aí, a gente vai estudar isso melhor quando a gente falar de bacia hidrográfica, mas eu quero que você compare aqui comigo assim, ó. Essa bacia e essa bacia, tá? E aqui a gente está falando de velocidade de escoamento, né? Volume mais. Então, pensa que precipitou aqui na área mais alta da bacia e precipitou aqui na área mais alta da bacia, tá? A distância que essa precipitação aqui da bacia B tem que percorrer é essa aqui. E a distância que essa bacia aqui do A tem que percorrer é essa aqui, tá? Aonde a velocidade vai ser maior? Considerando só isso aqui, só forma. Na A. Na A a gente vai ter uma velocidade de escoamento maior, tá? Por conta do formato. Mas eu não quero entrar em detalhe porque a gente ainda vai estudar isso aqui quando a gente for estudar especificamente bacia hidrográfica, tá bom? Permeabilidade do solo. Lembra lá quando a gente estudou a estrutura do solo? Que eu tenho as partículas de solo, eu tenho água e eu tenho ar, certo? Presente aqui no solo. E aí eu tô te mostrando aqui dois tipos de solo. Um solo onde eu vou ter, então, uma grande proporção de ar nesse solo, tá? E aqui eu tenho um solo onde eu tenho menos proporção de ar. Eu tenho mais solo e água aqui e menos proporção de ar. O que isso tem a ver comigo, professora? Tem a ver o seguinte, olha, nessa aqui a gente tem uma infiltração mais rápida, nessa aqui eu tenho uma infiltração mais lenta, certo? Então, se aqui é mais difícil de infiltrar a água, a chance de eu ter escoamento superficial vai ser maior, tá? Então, a permeabilidade do solo tem a ver com isso. Quanto maior é a permeabilidade do solo, mais fácil é da água entrar nesse solo, menor é o volume do escoamento, é inversamente proporcional, tá? Aí a gente tem aqui também as características de topografia, tá? Dessa bacia. Então, vamos falar um pouquinho aqui da topografia da bacia. Declividade da bacia. Gente, declividade, né? O próprio nome já tá falando. Se eu tenho uma bacia com uma área menos inclinada ou se eu tenho uma bacia com uma área mais inclinada. Então, a velocidade de escoamento vai ser maior nas bacias com área mais inclinada, tá? Com relevo mais inclinado. Presença de depressões, ó, mesma declividade aqui, tá? Uma e duas. Opa, peraí. Mesma declividade ali a gente tem. Deixa eu apagar esse aqui de baixo para não te confundir. Só que aqui eu tenho essa declividade, mas eu tenho essas depressões assim, ó. Beleza? Então, aqui a água passa retão. Aqui a água vem, desce. Vem, desce. Vem, desce. Então, a velocidade aqui vai ser menor,
tá? Então, quanto mais depressões a gente tem, menor é a velocidade. E a sinuosidade do corpo d'água. O que que é sinuosidade, professora? Isso aqui, ó. Já viu o desenho de rio assim? Quanto mais meandros, quanto mais curvas esse rio faz, menor é a velocidade do escoamento. Se eu tenho um rio que faz só assim, ó, a água vai escoar bem mais rápido, beleza? Próximo aqui, fator de influência é a presença, então, de obras hidráulicas na bacia. O que são as obras hidráulicas? São todas as obras, né, de engenharia que a gente vai ter que vão ou reter uma porção de água, que vão alterar, tá? Esse fluxo natural da água. Então, vamos lá. Barragem, o que a barragem faz? A barragem é justamente um sistema de regularização de vazão. Ela serve para isso aqui, ó, para regularizar a vazão. Então, quando eu tenho um barramento em um curso d'água, o que eu faço? Eu retardo o escoamento superficial a jusante. O que é jusante? A barragem está aqui. Antes dessa barragem é montante, depois dessa barragem é jusante. Se eu estou acumulando água daqui para cima, tá? Eu vou, então, atrasar a quantidade de água que vai descer aqui para baixo, a jusante, beleza? Retificação, o que é retificação? É eu alterar a forma do curso d'água e fazer ela ficar constante. A mesma coisa acontece com a canalização. Então, a gente tem muitos rios urbanos que passaram por esses dois processos, ou pela retificação, o caso do rio Tietê. Então, o rio, ele vai ter um curso totalmente tortuoso, sinuoso, como a gente já viu, e ele vai ter também áreas onde ele é mais fundo, áreas onde ele é mais raso, e isso vai variando, tá? Quando a gente retifica, o que a gente faz? O rio continua correndo a céu aberto, mas agora a gente tem uma calha padrão, tá? Eu tenho ali uma calha desenhadinha por onde esse rio vai correr. Eu tiro, então, todos os meandros, toda a sinuosidade e eu tiro também toda essa diferença que eu posso ter no fundo do rio, tá? Isso é a retificação. E a canalização, professora? Toda a água desse curso d'água, então, ela começa a passar dentro de manilhas. Então, esse rio, ele corre, mas não a céu aberto, tá? Tudo isso, gente, aumenta muito a velocidade com que a água chega em um determinado ponto. São dois grandes problemas que a gente tem nos centros urbanos em termos de inundações, né? Derivação de água, né? Por exemplo, nosso consumo humano. A gente não retira a água do curso d'água, né? Não tem uma empresa que vai lá, retira essa água, trata essa água para a gente poder usar. A gente está derivando, a gente está tirando essa água dali. Se eu tirar essa água dali, a gente acaba reduzindo o volume. Mas, professor, essa água não vira esgoto e a gente normalmente não joga de volta lá no mesmo curso d'água? Normalmente sim, tá? Mas a gente precisa entender que existe uma variação por conta dessa retirada de água, tá? Porque ou eu posso ter um tipo de consumo que não gera a água residual, ou eu posso ter um tipo de consumo que vai gerar água residual, mas que essa água residual ela vai ser aportada em outro curso d'água, tá? Em um curso d'água diferente. As drenagens, as obras de drenagem. O que são as obras de drenagem, professor? São as obras que a gente tem na cidade justamente para a gente poder, então, afastar essas águas pluviais dos centros urbanos. Então, são, né, as galerias de água pluvial, são ali algumas calhas, algumas bacias que a gente pode ter, tá? Que acabam, então, aumentando essa velocidade, né? Essas obras de drenagem, elas são, basicamente, né, elas seguem um conceito de transferir o problema. Então, a chuva tá caindo aqui no centro urbano. O que eu faço? Eu pego esse volume todo e eu transfiro para frente, tá? Então, a gente acaba aumentando muito a velocidade com que essa água chega lá no curso d'água. Se eu tivesse aqui todas as fases acontecendo, ainda que fosse um centro urbano, mas se eu tivesse possibilidade de infiltração, se eu tivesse possibilidade de interceptação, eu iria ter uma quantidade de água chegando no curso d'água em uma velocidade menor.
Como o nosso modelo de drenagem pluvial não é assim, essa água chega muito rápido lá no curso d'água. E aí isso gera, então, né, as enchentes, os alagamentos e assim por diante. E a contenção de escoamento. Na contenção de escoamento, a gente tem o contrário, a velocidade e o volume reduzem, que são as obras de solução de drenagem aqui. Então, as bacias de contenção, as bacias de retenção, áreas, né, em que eu vou ter ali essa água sendo reservada para a gente não ter esse aporte com velocidade muito grande ali para frente, tá? Vamos começar a falar agora, então, das grandezas características que a gente tem para o escoamento. Uma grandeza muito importante, gente, é essa que está mostrada aqui, que é o coeficiente de escoamento superficial. Eu quero que vocês entendam que essa grandeza, ela pode vir com vários nomes, tá? Esse nome de coeficiente de escoamento superficial, que ele é mais intuitivo, mas ela pode vir como coeficiente de deflúvio, ou ela pode vir como runoff, que é a terminologia em inglês para a mesma coisa, tá? Então, fiquem atentos a isso que pode aparecer para você em qualquer uma dessas formas aí. E o que é esse coeficiente de escoamento superficial? Esse coeficiente de escoamento superficial é a razão que eu vou ter entre o volume que escoou e o volume que precipitou. Basicamente, o que esse coeficiente faz é me mostrar uma proporção de que, olha, de tudo que foi precipitado, quantos por cento disso ficou na bacia e quantos por cento disso saiu da bacia, foi escoado, tá? É basicamente isso que o coeficiente aqui faz. Ele faz essa diferença entre o volume que foi precipitado e o que foi escoado, para a gente entender, então, ali o tanto que ficou dentro da bacia. Bom, aqui eu tenho te mostrando, né, uma tabelinha já, né, os valores tabelados de algumas situações. Então, vamos pegar aqui as duas situações extremas, tá? Uma área com baixa declividade, com o solo arenoso e uma área de floresta. O que isso quer dizer? Baixa declividade. Se é baixa declividade, eu vou ter aqui uma velocidade de escoamento menor, tá? Se o solo é arenoso, eu tenho um volume de escoamento menor. E se eu tenho floresta nessa área, é o tipo de uso e ocupação do solo. Então, eu vou ter também um volume e uma velocidade menores, tá? Pega aqui, então, nesse primeiro caso aqui, ó, o primeiro coeficiente é de 0,1. Coeficiente de escoamento superficial é de 0,1. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que nessa área, de 100% da chuva, apenas 10% escoou, tá? O que isso quer dizer? 90% ficou dentro da bacia, ou interceptada, ou principalmente, né, na forma de infiltração, tá? Foi infiltrado na bacia. Beleza? Entenderam? Vamos para o outro extremo aqui. No outro extremo, eu vou até mudar a cor aqui, ó. Mudar para roxo. No outro extremo, eu vou ter uma área com uma alta declividade, um solo argiloso e um tipo de ocupação que é terras cultivadas, tá? Vamos pegar esse coeficiente aqui, então, de 0,80. Se eu tenho alta declividade, a velocidade de escoamento é alta. Se eu tenho solo argiloso, o volume escoado é alto. Se eu tenho terra cultivada, eu vou ter um solo mais compactado, eu não tenho a mesma estrutura, então eu vou ter um volume maior de água escoado e uma velocidade também maior, tá? E aí a gente tem esse valor de 0,80. O que esse valor quer dizer? Você já entendeu agora que de tudo que precipitou naquele local, 80% escoou. Ou seja, eu tive aqui só 20% de água que ficou nessa bacia, tá? 20% de água que foi para o processo de infiltração ou que foi interceptada, beleza? Ótimo. Bom, esse aqui, gente, não é um tipo de grandeza que é muito fácil de medir. Por quê? Nem sempre, né, a gente não tem como saber o volume de água escoada. Eu posso até saber o precipitado, eu posso até estimar, mas eu não tenho como saber o escoado, né? A gente não tem lugares medindo o tempo todo que tanto de água que escoou depois de uma precipitação.
Então, esse coeficiente, ele possui alguns valores tabelados que estão demonstrados aqui, tá? E ele tem uma relação muito grande com essa outra variável aqui, que é o tempo de retorno. A gente falou de tempo de retorno lá em precipitação, não sei se você lembra. O que é o tempo de retorno? É o tempo que demora para que uma condição histórica, normal, histórica, seja igualada ou ultrapassada, tá? Então, vamos supor que eu te expliquei lá na precipitação, vamos supor que de 10 em 10 anos eu tenho precipitações fora do normal aqui na minha região. Isso quer dizer que eu tenho um tempo de retorno de 10 anos, tá? Isso é o tempo de retorno, é o tempo que demora para a gente superar ou, né, diminuir um determinado valor, que é um valor médio, um valor histórico, tá? Então, para o escoamento vai ser isso, tá? Aqui a gente fala muito de tempo de retorno relacionado à vazão de curso d'água. Então, a gente consegue ter a média histórica da vazão de um curso d'água e eu consigo saber, então, de quanto em quanto tempo que essa vazão extrapola muito ou que essa vazão, então, reduz muito. Isso seria o tempo de retorno, tá? Então, eu tô te falando aqui para curso d'água, mas a gente também precisa entender tempo de retorno para locais de atividade humana, que é isso que essa tabela te mostra aqui, tá vendo? Ó, em superfície de asfalto. Qual é o coeficiente de escoamento que eu vou usar para um tempo de retorno de 2 anos, para um tempo de retorno de 25 anos? Quanto mais a gente aumenta o tempo de retorno aqui, maior é o coeficiente que eu vou usar, tá vendo? Então, aqui, ó, para florestas, né? Ou reflorestamento, para 2 anos, aí o tempo de retorno aqui, né, o coeficiente vai aumentando também. Então, a gente tem esses valores aqui tabelados, tá? E aí, eu te mostrei aqui, então, que esse tempo de retorno aumenta à medida que esse coeficiente aumenta à medida que a gente aumenta o tempo de retorno, tá? Então, é de praxe que a gente pensa o seguinte, bom, então é melhor a gente usar sempre um tempo de retorno muito grande, grandão, né? E aí eu te falo que não, por que não? Porque à medida que a gente aumenta esse tempo de retorno, a gente aumenta também aqui, ó, o custo da obra, tá? O tanto que eu preciso gastar para ter uma segurança nessa obra. Então, se eu vou colocar 500 anos de tempo de retorno, eu vou gastar muito para deixar essa obra muito segura, porque a tendência é que a gente tenha ali, então, agravantes, tá? Desse problema. Então, é óbvio que a gente não pode simplesmente pensar, vou colocar o máximo de tempo de retorno possível. Não, é preciso ter ali um balanço entre o quanto que é possível gastar e o quão segura essa obra pode ser, lógico, pensando sempre em prejuízos materiais e em risco para vida humana, tá? Então, tem que ter sempre esse balanço aí entre uma coisa e outra, tá? Hoje em dia já existem também aí, né, valores tabelados para você considerar para determinadas obras. Então, obras de microdrenagem, de macrodrenagem, né, quanto tempo aí que você considera para o tempo de retorno e outras obras mais complicadas. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, grandes barragens. Gente, isso é um negócio que se tiver algum problema vai gerar um risco, um prejuízo ambiental, um prejuízo econômico, um prejuízo humano muito grande. Então, aqui, se vocês forem observar, nessas grandes barragens, nesse caso que é uma barragem feita de terra, a gente considera, né, a recomendação é considerar um tempo de retorno de 10 mil anos. Isso precisa ser muito seguro, tá? Então, esse tempo de retorno está relacionado aí com a segurança, com o quão seguro esse processo vai ser, tá bom? E aí a gente tem esse tempo de retorno relacionado com o risco hidrológico de falha, tá? Também é muito usado aí mais na parte de engenharia para a gente entender o seguinte, olha, de acordo com o tempo de retorno que eu considerei e a vida útil daquela instalação que eu estou usando, né? Qual que é o risco que eu posso ter, né? Qual é o risco de falha que eu posso ter. Então, observem que aqui né, a mesma coisa, né? Quanto maior é a vida útil de uma determinada obra, menor, né? E menor é o tempo de retorno, maior é a probabilidade de risco. E aí eu tenho aqui, então, né, valores ótimos, considerando um tempo de retorno maior e uma vida útil menor também da obra, tá?
Então, eu só queria que vocês entendessem que o risco hidrológico de falha, ele está relacionado com o tempo de retorno e ele me fala, né, o quão segura essa obra, né, hidráulica pode ser de acordo com a vida útil que eu vou considerar para aquela obra, tá? Outras grandezas características que a gente tem aqui, então, são o tempo de concentração, que é uma grandeza muito utilizada quando a gente vai fazer interpretações para bacias hidrográficas. O que é o tempo de concentração? É o tempo gasto para que toda bacia contribua para a vazão final. Não entendi nada, professora, então chega aqui comigo, tá? Quando a gente considera bacia hidrográfica é uma estrutura de bacia. Então, pensa, eu tenho áreas mais altas e áreas mais baixas, tá? E eu sempre vou ter uma área mais alta de todas dessa bacia que conduz a água para a área mais baixa, que a gente chama de exutório. A gente vai ver isso tudo quando a gente for falar de bacia, não desespera. Só que você entenda aqui o conceito, tá bom? Então, vamos desenhar aqui para você, ó. Eu tenho aqui uma bacia hidrográfica. Essa aqui é a bacia hidrográfica, tá? O ponto mais alto é esse ponto aqui. E o ponto mais baixo é esse ponto aqui. Óbvio, porque a água precisa correr nessa bacia, tá? Nesse sentido. Beleza? Ótimo. Aí, o que é o tempo de concentração? Olha, choveu, precipitou aqui em cima. Chuva amarela, professora, é para não te confundir. Choveu, precipitou aqui 20 milímetros, tá? O tempo de concentração é como se eu conseguisse colocar um copinho aqui no exutório, no ponto final da bacia, e eu colocasse um reloginho. Isso aqui é um reloginho. Olha que bonito, um reloginho. E eu vou medir o tempo que vai demorar para a água sair deste ponto aqui de cima e encher todo o copinho aqui embaixo. Isso é o tempo de concentração. Então, a partir de agora, quando eu falar em tempo de concentração, eu quero que você pense no seguinte. É o tempo que a água demora para circular dentro da bacia. Certo? Ótimo. Quando a gente for falar de bacia hidrográfica, a gente ainda vai falar muito dessa história de tempo de concentração, tá? Precipitação efetiva. O que é uma precipitação efetiva? É justamente aquilo que gerou escoamento superficial. Então, de tudo que precipita, tudo gera escoamento? Não, professor. Eu sei que tem uma parte que fica interceptada, às vezes nem chega no solo. Eu sei que tem uma parte que infiltra para o solo. E aí sim eu tenho uma parte que escoa. Então tá, então disso tudo que precipitou, só uma parte que escoa. Essa parte que escoa é o que a gente chama de precipitação efetiva, tá? É o volume de água que efetivamente gerou escoamento, beleza? E a gente tem a grandeza das grandezas, que é a vazão, tá? A famosa CIA 360, que a gente fala em termos de metros cúbicos por segundo ou em litros por segundo. O que é o CIA 360? CIA 360, isso aqui você tem que decorar, não tem como, tá? O que é o C? Você já viu o coeficiente de escoamento superficial? Tem unidade? Não tem. Então, C não tem unidade. O que é o I aqui? A gente também já estudou, intensidade de precipitação. Você lembra a unidade de intensidade de precipitação? Milímetro por hora. Tá, beleza. O que é o A aí, professora? A aqui é a área. Área de quem? Área da bacia. A gente sempre fala de vazão em termos de bacia, tá? Essa área, vou falar em quê? Em termos de hectares, tá? Ótimo. Então, eu tenho que ter aqui no final um negócio que é em metros cúbicos por segundo, certo? Eu estou multiplicando unidade nenhuma com milímetro por hora com hectare. Isso aí vai dar certo? Vai dar bom? Não vai, né? Então, o que acontece? O 360 é um número mágico. Mágico porque ele faz essa transformação para você. Então, se cair alguma questão, se vier alguma pergunta te perguntando a vazão e te dando intensidade em milímetro por hora e área em hectare, só joga isso tudo, divide por 360 que você vai ter vazão em metros cúbicos por segundo, tá bom? Certo? Isso aqui, ó, é importantíssimo de você saber. E aí a gente tem algumas diferenças de vazões aqui, tá?
A vazão normalmente que a gente usa é a vazão média diária. Então, é uma média aritmética de todas as vazões que eu vou ter ao longo do dia. O dia, diga-se que dá 7 às 17. Eu tenho uma vazão específica. O que é vazão específica, professora? Quando a gente conversa de bacia, eu converso em vazão específica, que é essa vazão que eu tenho por unidade diária. Então, eu consigo saber aqui, ó, se eu tenho uma bacia e eu tenho outra bacia, tá? Então, aqui eu tenho X diária e aqui eu tenho 3 vezes X diária, tá? Aí eu vou ter uma determinada vazão. Olha, aqui a minha vazão é 2 metros cúbicos por segundo, certo? E aqui a minha vazão é 2 metros cúbicos por segundo. Beleza, a vazão é igual para as duas bacias? Eu posso afirmar isso? Não, eu não posso afirmar isso, porque eu estou falando de uma vazão total, tá? O que é a vazão específica? Aí eu vou considerar o tal do X. Então, a vazão nessa bacia aqui vai ser menor, certo? Beleza. E a gente tem vazão máxima e vazão mínima. Vazão máxima e vazão mínima, opa, errei a birunga aqui. Vazão máxima e vazão mínima tem a ver, então, com o volume máximo ou volume mínimo que eu tenho num curso d'água. Volume máximo a gente chama de cheia, volume mínimo é aquele escoamento que se mantém, escoamento de base que se mantém em épocas que eu não tenho grandes aportes de chuva, tá bom? Como é que a gente mede isso? A gente mede isso aqui, ó, pelo nível de água, tá? O nível de água é a altura que, então, né, um curso d'água que vai atingir um determinado período de tempo. Eu tenho aqui o que seria o nível normal ou a vazão média, tá? Eu tenho a vazão máxima, que seria a vazão de cheia. Pensem no seguinte, eu tenho rios, cursos d'água que tem vazão de cheia normalmente. Então, essas áreas que a gente tem de várzea ao redor dos cursos d'água, elas se enchem de água na época da chuva e isso é natural. O que não é natural? É quando eu ultrapasso essa vazão de cheia. E aí a gente chama isso de inundação. Por quê? Porque aí eu já vou ter água extravasando para espaços que não são as várzeas, tá? E a gente tem a vazão mínima, que estaria aqui assim, então, que é o mínimo de água que corre quando eu tô na seca, tá? Como que mede isso, esse nível de água? A gente tem o linímetro. O que é linímetro, professora? Linímetro é essa reguinha aqui, ó. Quando você vai lá na represa pescar, de vez em quando você se depara com a reguinha dessa aí lá na beira da represa. Essa reguinha serve justamente para observar aqui, ó, aonde tá a vazão, tá? Então, eu sei se essa vazão tá aumentando, se essa vazão tá diminuindo, e a gente faz, então, 2 leituras diárias, uma no começo do dia, uma no final do dia, e a gente tem, então, essa medida pelo linímetro, tá bom? E a gente tem também o linígrafo. Lembra quando a gente falou do pluviógrafo? Aqui é o mesmo princípio. Eu tenho aqui, então, um sistema de boia ligado a um poço. E esse poço está ligado aqui ao curso d'água. Então, você concorda aqui comigo que o nível que eu tiver aqui no curso d'água, eu vou ter lá dentro do poço? Então, essa boia aqui, ela tá acoplada com um negócio que registra. Então, a gente tem lá aquela folhinha. E eu tenho uma canetinha aqui que fica registrando ali, tá? Então, e ela fica passando. Aí, a água aumentou. A vazão aumentou até meio-dia. Depois de meio-dia ela foi diminuindo. Depois ela aumentou de novo. Depois ela foi diminuindo, diminuiu. Então, é isso, tá? O linígrafo, ele faz um registro contínuo, diferente do linímetro. E aqui eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também das vazões que a gente tem quando a gente fala em barragens. Então, nas vazões de barragens, eu vou ter uma vazão que a gente chama de vazão turbinada. O que é essa vazão turbinada? É o que efetivamente gera energia, é o que passa lá pela turbina, por isso turbinada, tá? É o que passa lá pela turbina para gerar energia, tá bom?
A gente tem uma vazão que a gente chama de vazão vertida. Lembra lá de vertedouro? O que são os vertedouros? Quando o volume do reservatório está muito acima do normal, a gente tem um vertedouro que abre a sua comporta para poder extravasar um pouco dessa água, tá? Então, essa vazão vertida então o que a gente tem ali que vai manter o curso d'água, tá? É o que sai, então, e mantém esse curso d'água, independente disso gerar energia ou não. É isso, tá? E a gente tem aqui, então, a vazão defluente, que é a soma dessas duas coisas. É o que realmente sai ali, então. É o que passa pelas turbinas, mais o que é vertido. E a gente tem essa vazão defluente, beleza? Aqui um esqueminha mostrando também, né, os volumes que a gente pode ter, então, em uma barragem. A gente tem aqui o volume de segurança, que é um volume ali, né, que mantém o reservatório em um nível sem alerta, né, sem necessidade de fazer abrir o vertedouro. A gente tem aqui um nível máximo. Nesse nível máximo, as comportas aqui do vertedouro é aberta para a gente ter, então, né, redução desse volume. A gente tem aqui um volume mínimo operativo, que é um volume que mantém, então, ali, né, a barragem gerando a energia, mas em um sistema de alerta. O que eu tenho entre o mínimo e o normal é o que a gente chama de volume útil, e eu vou ter um volume morto. Volume morto é um volume que eu tenho aqui dentro desse reservatório que não serve para nada. Ele serve só para fazer volume mesmo, tá? Então, que não gera energia e que não gera vazão defluente, que fica lá no fundo, então, tá? Beleza, então eu tenho aqui, ó, vazão turbinada é o que passa na turbina, vazão vertida é o que passa no vertedouro e a defluente é a soma das duas coisas. Certinho? A gente pode ainda falar em termos de vazão natural e vazão incremental. O que é a vazão natural? É a vazão, né, o volume que está vindo de um afluente normal, tá? De um afluente normal ali, de um curso d'água, sem eu ter nenhum tipo de reservatório, sem eu ter nenhum tipo de barramento, sem barramento. A vazão incremental é o que eu teria de vazão natural ali, tá? Em relação ao que eu tenho de vazão vindo de um ponto a montante. Então, o que você precisa entender disso daqui? Olha no desenho aqui que você vai entender melhor aqui comigo, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem, então, aqui vários cursos d'água que levam, então, a alguns barramentos e que levam para esse ponto final aqui. A gente vai considerar isso aqui como ponto final, tá bom? Então, eu tenho aqui o Rio Araguari, e nesse Rio Araguari, a gente vai ter aqui um afluente, suponha, tá? Um afluente. E que vai chegar, então, aqui uma determinada vazão nesse ponto. Nesse ponto aqui, eu tenho uma vazão natural, porque antes dele eu não tenho nenhum barramento, tá vendo? Não tem nenhum triângulozinho desse daqui, tá? Beleza. Então tá, aqui eu já tenho um barramento. Aí essa água continua escoando e chega aqui no próximo barramento, que é Miranda. Ótimo, chegou lá em Miranda. O que acontece? Aqui em Miranda, eu ia ter uma quantidade de água que chegaria naturalmente, certo? E eu tenho também a quantidade de água que deixa de chegar por conta desse barramento aqui, tá? Então, entenda aqui comigo, a gente tem uma vazão natural, que seria o real, só que ela fica comprometida, ela é reduzida pelo barramento que está ali, a montante, pelo barramento que está ali anterior. Então, a minha vazão incremental aqui seria de 88 metros cúbicos por segundo, tá? Então, naturalmente, o que chegaria aqui? 673 metros cúbicos por segundo. A gente tem esse barramento aqui em cima, certo? E ele gera uma vazão defluente. Então, dessa vazão defluente, o que chega, então, de incremental, o que é incrementado nessa vazão que chega ali em Miranda? 88 metros cúbicos por segundo. Certo?
Entendemos? Ótimo. Então tá. Vamos então aqui para próximo conteúdo. Os hidrogramas. Então, o hidrograma, ele é uma forma gráfica de me mostrar todas essas grandezas de vazão que a gente falou, tá? Isso aqui é um hidrograma de vazão tradicional, que ele vai me mostrar, então, aqui, né? Aqui a gente tem a precipitação, e essa precipitação distribuída ao longo do tempo, né? O que é bem interessante, então eu sei onde eu tive o pico de precipitação. E aqui embaixo a gente tem o escoamento. Então, eu tenho aqui esse primeiro ponto aqui, né? Que seria que eu tenho o início da precipitação, tá? Esse primeiro ponto aqui é quando eu começo o escoamento. Antes disso, eu provavelmente tive infiltração, tá? Então, nesse ponto A, que é onde começa o escoamento. E aí, a gente tem aqui uma vazão aumentando. Essa vazão aumenta até um ponto B, que é o pico de vazão que a gente tem, tá? Observem que não necessariamente ele coincide aqui com o pico de precipitação, certo? Essa região aqui, ó, no gráfico, entre A e B, a gente chama de ascensão. O B, propriamente dito, é o pico de vazão, tá? E quando ele atinge o pico, aí a gente tem uma vazão sendo reduzida até ela chegar ali no seu valor mínimo, que é o C. Então, a gente tem o ponto de recessão, tá bom? Aí eu vou ter aqui várias variáveis, né? O tempo de pico, o tempo de ascensão, o tempo de base e o tempo de recessão, tá? O tempo de base, ele me mostra aqui, então, né, esse tempo que a gente teve ali, que a gente gerou o escoamento básico, que é essa curvinha invertida aqui embaixo, tá bom? Olhando esse gráfico, eu quero que você me fala o seguinte, a partir desse gráfico, você acha que é fácil ou difícil a gente calcular, a gente tentar estimar um valor de vazão? É difícil, né? Por conta da condição gráfica. Então, a gente tem uma transformação desse hidrograma de cheia em uma condição gráfica que fica mais fácil da gente calcular. Então, a gente pega todas aquelas informações e transporta para cá. Eu tenho aqui vazão e intensidade de precipitação e eu tenho aqui o tempo em minutos, tá? E aí eu trouxe aqui essa questão só para vocês entenderem, né, a forma como isso pode ser cobrado, né, ou a forma como isso pode aparecer para vocês. A questão está mostrando aqui, né, falando qual foi a intensidade da precipitação, qual foi a duração da precipitação, qual foi o pico de cheia, né, o pico de vazão, qual é o tempo de base que a gente tem e qual é o tempo de pico que a gente tem. E aí ele ainda me dá aqui a área da bacia em quilômetros quadrados e me pede qual é o coeficiente de escoamento superficial. Coeficiente de escoamento superficial, gente, eu vou conseguir achar se eu conseguir entender o que é isso aqui. Lembra que a gente viu que o coeficiente de escoamento superficial é volume escoado dividido por volume precipitado? Então, me acompanha aqui. Se eu preciso saber qual foi o volume escoado, eu preciso saber essa área desse triângulo aqui, tá? O volume precipitado, eu posso, então, estimar ali pela intensidade de precipitação, tá bom? Vamos aqui pelo volume escoado, que é a área do triângulo, em metros cúbicos. Como que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, mais base vezes altura dividido por 2. Por quê, professora? Eu estou dividindo aqui, ó. Estou fazendo triângulo 1 e eu estou fazendo triângulo 2 e somando essas áreas, tá bom? Então, no primeiro triângulo, qual que é a base? 60 minutos. Qual que é a altura? 80 metros cúbicos por segundo, dividido por 2. No segundo triângulo, qual que é a base? 100, que é 60 menos 160, né, ali. Vezes, qual que é a altura? 80 dividido por 2, mesma coisa, tá? Bom, aqui eu vou precisar chegar em uma unidade de metros cúbicos. Então, tudo que foi feito aqui foi uma transformação de unidade, tá?
transformei as unidades para eu ter tudo aqui em metros cúbicos por segundo. Então, transformei minuto em segundo, e a gente tem aqui um valor de 38.400 metros cúbicos, tá? Isso é o meu volume de escoamento. E o volume precipitado, professora, como que é? O volume precipitado a gente consegue achar pelo IDA, que é a intensidade de precipitação vezes a duração vezes a área da bacia. Então, se eu tenho aqui intensidade de precipitação, eu tenho a duração, eu tenho a área da bacia, eu consigo chegar nesse volume em metros cúbicos. O problema é que cada uma delas está numa unidade diferente. Então, aqui eu fiz uma transformação de unidade. Eu peguei aqui, né, a intensidade de precipitação, que é metros cúbicos por segundo, e transformei aqui, então, em desculpa, não é metros cúbicos por segundo, não. Milímetros por hora, né? E eu transformei em metro e em minutos aqui, né? Porque a duração aqui tá em minutos. E eu peguei aqui e transformei a área da bacia, que estava em quilômetros quadrados para metros quadrados. Então, eu tenho tudo metro, tudo minuto, e a gente consegue fazer, então, esse cálculo. Então, com a intensidade de precipitação, vezes a duração, vezes a área da bacia, e eu consigo ter aqui um volume de precipitação que é 2 vezes 10 à quinta potência metros cúbicos. Aí, agora, a gente só joga isso aqui na fórmula, tá? E eu consigo achar aqui, então, o meu coeficiente de escoamento, que é 0,32. Respondendo a questão, seria aqui letra D. Certo? Entenderam, pessoal? Chatinha e é um pouco chata essa parte de escoamento, mas eu acho que é importante entrar nessa parte de cálculo também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você não deu like ainda, a hora é essa. Se você não se inscreveu no canal também, a hora é essa. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Bons estudos para vocês e até a próxima!